Há muitas áreas da nossa vida que talvez estejam sem esperança. Por exemplo, você olha para sua vida profissional e fala: meu Deus, para que lado que eu vou? Eu faço uma outra faculdade, eu abro um empreendimento ou eu mando currículo. Olha para sua vida financeira e fala: meu Deus, é tanta dívida que eu nem sei como é que eu vou fazer para pagar. Eu não consigo comprar as coisas com o meu dinheiro, né? Eu preciso me endividar para fazer isso. E aí você vai se vendo em uma vida, em um contexto que não há vida em abundância. Você se sente perdido, você não sabe o que fazer. Quando você encontra um caminho, acha que encontrou o caminho, você se sente sem paz, você não tem ainda capacidade para tomar aquela atitude rumo àquele sonho que você tem. E aí, essa mensagem, ela é para você. Eu já vou adiantar o que você precisa, mas eu quero que você fique comigo até o final para você entender um pouco dessa mensagem. É lógico que é um pouco, porque se você quiser se aprofundar, você tem que ler a Bíblia. Bom, o que você precisa para você ter vida nessas áreas aí que você não está enxergando esperança? Você precisa do precioso sangue de Jesus. No sangue de Jesus, a vida eterna, a vida em abundância. Quando você se une a Jesus, ele, como o autor da vida e o dono da vida, ele te dá a vida em abundância, que é isso que você precisa. O Senhor, ele te direciona dentro dos planos que ele tem para você, ele vai te direcionando, ele vai te dando um caminho a seguir. E quando você tem essa direção de Deus, você se sente em paz. Isso é o que você precisa, porque Jesus, quando ele nos direciona, a gente até pode passar por uma prova, um momento difícil, mas a gente tem a direção de Deus, a gente sabe como resolver aquele problema. Às vezes você olha para o problema e acha que é o seu fim. Quando você tem uma direção de Deus, você sabe que aquele problema não é o seu fim. É só um obstáculo que você tem que passar para chegar até onde o Senhor já determinou. E onde você vê com os olhos da fé, onde é o local onde você estará, né? Então, para que a gente tenha vida em abundância, nós precisamos do precioso sangue de Cristo. E eu vou te explicar um pouco porquê, te explicar um pouco o que significa o sangue e o sangue de Cristo em especial, né? Fique comigo até o final para você entender um pouco mais a fundo sobre essa mensagem. O Senhor falou fortemente no meu coração sobre essa questão de vida, né? Viver uma vida em abundância. E eu fui pesquisar sobre outras coisas que têm a ver com vida também. Essa mensagem ela é muito profunda, na verdade. Creio que você não vai conseguir compreender ela na sua plenitude só com esse vídeo. Então eu convido você a ler a Bíblia, porque para que você tenha vida também, você precisa andar com o dono da vida, que é Deus, e Ele deixou a sua palavra para que a gente possa ser libertos, né, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Senhor, né, naquilo que a gente consegue entender, porque tem coisas que a gente também não vai conseguir, a nossa capacidade ela é um pouco limitada, né. E aí eu tava pesquisando um pouco sobre essa questão de vida, e eu lembrei do sangue, porque o sangue, ele é vida. Lá em Gênesis 9:4, o Senhor fala pra gente, porque o sangue é vida. Qual que é a missão do sangue no nosso corpo? É nos alimentar e nos limpar. Ele leva nutriente para a célula e oxigênio também, e ele retira algumas toxinas das células. Por isso, o nosso corpo não vive, né, sem o sangue. E o nosso sangue, ele precisa ser mais fluido. Ele não pode ser grosso, ele tem que ser fluido. Eu vou falar numa linguagem mais coloquial, porque realmente eu não sei falar numa linguagem científica. Eu não sou da área, então eu pesquisei essas coisas na internet. O nosso sangue precisa ser fluido para ele cumprir essa missão dele que eu disse anteriormente, né? E aí você tem que se alimentar de coisas que vão deixá-lo mais fluido, para que você tenha vida. Peixe, canela, azeite, gengibre e água. Essa foi a pesquisa que eu fiz. E o sangue grosso, ele ajuda na coagulação do sangue. E quando isso acontece, você fica mais propenso a ter um AVC. Então, se o sangue é vida, você precisa se alimentar de alimentos que contribuem aí para que o sangue fique melhor, né? No seu corpo, possa desenvolver a missão dele. E você que está se sentindo sem vida em algumas áreas aí, é porque você ainda não conheceu o precioso sangue de Jesus. No sangue é a vida, lembre-se, né? O sangue de Jesus, ele não só nos purifica de todo pecado, mas ele também
nos ajuda a ter fé, ele nos ajuda a ter direção e a ter sentido. Lá em Levítico 17:11 diz assim: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. E Jesus, por meio do seu sangue, ele nos dá a vida eterna. E ele nos dá vida em abundância. Lá no Antigo Testamento, para você que talvez nunca leu a Bíblia, os animais eram sacrificados como um mecanismo de expiação. Esse sacrifício seria para redimir os pecados do povo, ou seja, suas falhas contra Deus. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez a cada ano no Santo dos Santos, que era um lugar sagrado ali do templo, para poder oferecer esse sacrifício pelos pecados de todo o povo. Lá em Hebreus 5, o escritor diz que o sumo sacerdote de Israel era somente um símbolo do sumo sacerdote verdadeiro, que é Jesus Cristo, que fez a expiação final. Ou seja, até Jesus vir, todo ano era necessário entrar ali no Santo dos Santos para poder pedir a expiação pelos pecados do povo. Mas quando Jesus veio e derramou o seu sangue na cruz, a gente não precisou mais disso, porque ele fez a última expiação, né? Uma expiação completa, digamos assim. E a obra de Cristo, ela é perfeita e indispensável para que as pessoas tenham vida eterna. Lá em João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Então, você, como eu falei, que tá assim sem esperança, né? Vê que algo morreu em alguma determinada área aí da sua vida, você precisa de Jesus. Por que você precisa de Jesus? Porque no sangue dele e no nosso sangue é a vida, mas no dele a vida é eterna. Então você precisa estabelecer essa aliança com o Senhor para que você tenha vida eterna, tenha vida em abundância, e o próprio Deus ele vai te direcionar para tudo aquilo que ele tem determinado, para tudo aquilo que ele quer para a sua vida, todos os planos que ele tem para a sua vida.